Gente, Botafogo e Vasco dentro de São Januário 1-1. Pra mim, essa aqui é a imagem do jogo. Pra mim, o Vasco foi roubado. A gente vai comentar sobre tudo que aconteceu aqui, tudo que tem pra ser falado, mas pra mim existe um erro grave de arbitragem aqui e eu vou falar o que eu acho que aconteceu. Olha só, pessoal, começando do começo, o Vasco veio a campo com esses 11 jogadores aqui, por enquanto ainda sem as contratações, sem Matheus França, sem Robert Renan, e não só sem eles no time titular, como sem eles no time, não estavam nem aqui no banco de reservas. O que a gente tinha de contratação era o Andrés Gomes, que já tinha jogado contra o Corinthians, já tinha até dado assistência, apesar da derrota, ou seja, não adiantou muita coisa. Enfim, o que a gente tem de novidade desse time aqui? Paulo Henrique retornando, só que aí, cara, parece que tem época que tudo dá errado e pro Vasco essa época tá durando mais de década. O que acontece? O Paulo Henrique, ele vinha fazendo muita falta, porque ele é bem melhor do que o Pumita, principalmente defendendo. Ele começa o jogo de hoje e ele sai no intervalo sentindo aparentemente a mesma lesão que tinha tirado ele dos últimos jogos. Aparentemente está proibido ser feliz. Já do lado do Botafogo, e eu nem costumo colocar as duas escalações sempre aqui, mas aqui no Botafogo a gente tem um detalhe que se você olhar nesse time, você vai perceber dois centroavantes. A gente tem Arthur Cabral e a gente tem o camisa 9, Cris Ramos. E sinceramente eu acho que o filho do Ancelotti aqui, e é basicamente esse o nome dele, filho do Ancelotti, eu acho que o filho do Ancelotti ele basicamente coloca dois caras centroavantes, dois atacantes, porque ele provavelmente viu meia hora de jogo do Vasco e viu que o Vasco não tem defesa. Então ele escala dois centroavantes e ele vem para campo dessa forma. E como é que começa o jogo? Gol dos caras, um dos centroavantes, Arthur Cabral, já começa balançando as redes. E, cara, presta muita atenção nesse lance aqui, porque para começar, a gente tem um Alex Telles cruzando com total licença, liberdade, não tem ninguém marcando ele, então tá ele aqui, e só que tá o Paulo Henrique tá meio que fazendo a cobertura aqui, e cara, para além do Paulo Henrique que tá meio que tentando cobrir dois, eu quero que você repare no que me parece ser o Hugo, eu não tenho certeza, eu acho que aqui é o Lucas Freitas e aqui é o Hugo, vai ter o cruzamento, então a gente primeiro vai ver o gol, cruzamento dentro da área com muito capricho, Arthur Cabral de cabeça, a bola quica no chão, gol. Vamos voltar um pouco a jogada e vamos prestar mais atenção. Como eu falei, assim, a gente tem aqui o buraco de marcação, mas você até entende, porque o Paulo Henrique, ele tava com dois. Cara, repara aqui no Hugo. Quem que o Hugo tá marcando? O que o Hugo tá vendo? Aonde que o Hugo tá colocando a atenção dele? Não sei, nem o Hugo sabe. Aqui, cabeceio o Léo Jardim. Eu vi gente considerando isso aqui uma falha, falando que ele poderia ter pegado. Eu acho que não é lá o cabeceio mais impossível do mundo, mas eu acho que essa quicada no chão mata um pouco, então eu não sei se eu considero muito uma falha. Agora, a zaga do Vasco já deve ser a 15ª vez que eu falo isso, é horrorosa. Vamos deixar aqui o Arthur Cabral comemorando para comentar que assim, gente, 8 minutos e já acontece mais um gol e mais uma falha de marcação. Tem gol que normal acontece, mas tem gol que é o caso desse aqui, que é claramente uma zaga completamente desconectada. O que acontece? O Robert Renan, que já está contratado, já está no Rio de Janeiro, já posou com a camisa do Vasco, já está treinando. O Robert Renan, ele só não foi escalado hoje, poderia, foi opção do Diniz não escalar, porque basicamente ele não tem ritmo de jogo, não está ali acostumado com o time, então o Diniz escolhe, o Diniz opta por não colocar ele hoje. Cara, sinceramente, olhando o que o Vasco tem de zagueiro, que é Freitas e Hugo Moura, pra mim eu escalo o Robert Renan, mas não tá acostumado a jogar com o time. O Lucas Freitas também não tá, o Hugo menos ainda. Pô, dá 5 minutos de esteira lá pro Robert Renan correr e coloca ele pra jogar. Cara, o que acontece? Eu acho que o Vasco se mantém com o Diniz muito acreditando nesses caras que estão pra chegar. Inclusive, falando em Robert Renan, pra quem não viu na coletiva dele lá sendo apresentado, ele fala que, pô, vim pro Vasco porque minha família é vascaína, e de fato parece que é verdade, ele tem muita foto com camisa do Vasco enquanto criança, e aqui falando em camisa do Vasco, acabei de comprar essa aqui. Pô, bem bonita, fala a verdade aqui. Não me pergunte o preço caro pra caramba, Deus me livre. Mas enfim, o Robert Renan, para além de falar que, pô, eu vim pro Vasco porque é o time da minha família, aquilo tal, blá, 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 ele fala também que eu vim por causa do Diniz. Eu vim porque eu acho que o estilo de jogo do Diniz combina com o meu estilo de jogo. Então, assim, a gente tá tendo algumas contratações que, ao meu ver, só acontecem porque o Fernando Diniz atrai ali uns jogadores, tá ligado? E, cara, parando pra pensar, o Diniz sabe vender o peixe dele muito bem, né? Porque, assim, tá, que ele ganhou a Libertadores e tal, mas ele ganha sem ser absoluto soberano. Aquele Fluminense ele era bom, mas não era maravilhoso. Se não fosse o Ener Valencia jogando muito mal naquele dia, talvez nem acontecesse a Libertadores. E mesmo assim, cara, mesmo abaixo de dúvidas, o Diniz chegou até na seleção brasileira. Eu acho que assim, ele convence a galera, ele sabe vender o peixe dele como poucas
pouquíssimos. Esse cara ter chegado até na seleção, olhando os números que ele tem, gente, é impressionante, tá? E assim, eu posso acabar tendo isso aqui, essa fala minha, envelhecendo mal, com quem sabe ele ganha na Copa do Brasil, eu espero que isso aconteça, mas mesmo que ganhe, e novamente eu espero que isso aconteça, não muda o fato de que os números do Diniz, principalmente em Campeonato Brasileiro, eu sei que isso aqui hoje é a Copa do Brasil, mas principalmente em Campeonato Brasileiro, são ridículos, são horrorosos. Se eu não me engano, são 34 jogos, e aí vai Vasco, Fluminense, Cruzeiro, dos últimos 34 jogos de Brasileirão, se eu não me engano, o Diniz ganhou 6 jogos. Esse cara chegou na seleção brasileira. O Diniz sabe vender o peixe dele como poucos. Enfim, esse time continua tendo muito problema defensivo. Aquilo que eu já falei nos últimos vídeos segue valendo para hoje. O Vasco toma gol praticamente todo jogo. E isso é um problema. Eu falei no último vídeo que em Campeonato Brasileiro, nos últimos 9 jogos, desconsiderando aquele 6-0 com o Santos, o Vasco tomou pelo menos um gol. Agora em Copa do Brasil toma mais um. Na Copa do Brasil, a gente até que não tá tomando gol todo jogo, porque tem muito jogo aí que é contra time muito fraco e às vezes o Vasco não toma gol porque também não faz. Às vezes o jogo termina 0-0, então você, parabéns, não tomou, mas não fez nada também porque você não fez. Enfim, cara, aqui 8 minutos... A zaga já dá um mole, toma o gol do Arthur Cabral. Antes desse gol acontecer, o Arthur Cabral já tinha cabeceado uma bola com uma certa liberdade e aí conta com a sorte dela bater no chão e pra fora. E aí depois ele tem a segunda oportunidade, na segunda oportunidade ele não desperdiça. Cenário parecido com o Corinthians, tá? O Corinthians, o Pumita já tinha dado uma vacilada e o Corinthians não matou. E aí teve a segunda chance e na segunda chance matou de novo. Agora, o que a gente tem é o seguinte, o Vasco vai melhorar daqui pra frente? O Vasco vai sair da zona de rebaixamento? Ou melhor, sair de perto da zona, porque na zona não está, mas vai sair de perto da zona? Eu espero que sim, eu acho que a gente tem base pra acreditar que sim, porque assim, cara, o meio do campo pra frente, o ataque do Vasco até que funciona, até que joga bola bem, não é um time maravilhoso, mas também não é péssimo, só que a zaga é. E aí agora, o que a gente tá tendo é muita movimentação de contratação de zagueiro, não fazem mais do que obrigação, mas pelo menos as obrigações estão fazendo, então já contrataram o Robert Renan, Cuesta, zagueiro colombiano, também tá vindo, e o Nathan Silva, brasileiro que tá lá no México, no Pumas, aparentemente virá também. Então a gente terá 3 zagueiros novos, se tudo der certo, nenhum desses que hoje são titulares continuarão sendo. Se tudo der certo. E eu espero que tudo dê. Enfim, 1-0 Botafogo e aí logo depois, gol, Jair empata o jogo. O Jair, num cruzamento do Nuno Moreira, a bola atravessa toda a área e o Jair salva lá no final, faz o gol e sai aqui comemorando. Primeiro que assim, parabéns pro Jair, porque ele acredita até o final da jogada. Se você olha de bate-pronto, parece que tá impedido, mas não tá, graças a Deus. E cara, falando aqui sobre o Jair em específico, que partida maravilhosa dele hoje. Se o Jair jogasse assim todo jogo, meu amigo, a gente tava feito, tá ligado? Eu ainda acho que ele tem um problema aqui ali de marcação, ele não é o melhor volante marcador, mas cara, com a bola no pé hoje, ele desfilou em campo. Junto com ele, esse aqui, cabelo descolorido, o Cauã Barros, que tinha sido emprestado, é da base do Vasco, tinha sido emprestado, voltou agora porque o Vasco viu que ia precisar dele, faz um jogo maravilhoso também, e é engraçado porque o Vasco foi atrás de contratar o Thiago Mendes e parece que o salário do Thiago é caro, eu não sei se chegou a ser divulgado, mas provavelmente é algo perto de 1 milhão, se é que não passa disso, e o Cauã, que é o titular e que aparentemente merece continuar sendo, porque jogando a bola que ele jogou hoje, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco a gente fala de Cauã, vamos focar aqui no Jair. Cara, ele desfilou, ele tem o gol aí que meio que, né, coroa a partida dele hoje, mas mesmo se não tivesse o gol, tá? Hoje ele jogou muita bola, hoje lembrou aquele cara que brilhou os olhos do Brasil todo lá no Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Enfim, 1-1, muito importante empatar esse jogo, porque assim, se não empata, o fator psicológico para esse jogo caminhar para o Vasco tomar uma ataca dentro de casa e já ser eliminado hoje, o fator psicológico provavelmente jogaria nesse sentido aí, mas não joga, mas não acontece isso, porque o Vasco consegue empatar rápido, que bom que foi assim. Depois, o que a gente tem? A gente tem já o final do primeiro tempo. Gente, no geral, teve lá, teve cá, o jogo foi bem aberto, mas eu acho que o Vasco já foi um pouquinho superior desde o primeiro tempo, trazendo em números, a gente tem 64% a 36% de posse de bola do Vasco, e aí zero novidade. Diniz, você sabe como é que é. Finalizações 6-4, cada um dos dois times com 2 finalizações no gol. Foi um bom primeiro tempo, o Vasco jogou bem, sofreu ali porque na zaga é um time pavoroso, é um time ridículo, é um time de segunda divisão. A verdade é essa mesmo, eu duvido que não tenha pelo menos um time na segunda divisão que tem uma zaga muito melhor do que a do Vasco. Inclusive o time que tá melhor na segunda divisão é o mesmo time que tem o Maicon God of zaga.
O futebol tem dessas. Enfim, o Vasco joga bem e, cara, se joga bem, eu acho que é muito na conta desse moleque aqui. E empolga. Moleque muito novo, cria da casa, jogando muita bola e, sinceramente, faz por onde continuar sendo titular. Ele está jogando aqui porque o Tietê não tava e, cara, ele joga muito bem no lugar do Tietê. E aí é o famoso bom problema, né? É o problema que todo mundo quer ter, porque o Tietê tava bem, aí ele sai machucado, entra outro e esse outro, Cauã Barros, joga bem também. Que ótimo, que continue assim, que não seja só um jogo, um acaso, tá ligado? No segundo tempo, gente, o que a gente tem? Um Vasco pressionando. E se no primeiro tempo o Vasco já foi levemente superior, no segundo, principalmente no começo dele, o Vasco vai muito bem. O que acontece aqui? A gente tem uma bola que bate no travessão e sai, isso com 1 minuto do segundo tempo, um lance que é o lance da polêmica, que é o lance do pênalti, que pra mim foi pênalti, que não é marcado. Antes do pênalti acontecer, a gente tem uma boa defesa do John, que tá aqui, depois a bola volta, bate no travessão, e aí volta de novo e a gente tem esse lance aqui. Pra mim, o Vasco foi roubado na Copa do Brasil contra o Botafogo. Olha só o que acontece. O Ryan vai chutar, a bola bate claramente na mão do Marlon Freitas. A gente vai ver o lance aqui porque tem vídeo. Olha só, o chute do Ryan, a bola vem, bate no braço e o juiz, o Daronco, não marca nada. Eu acho que aqui foi um roubo. Eu acho, e eu vou explicar o porquê. Por que eu acho que tá errada a não marcação do pênalti? Primeiro que assim, gente, eu acho que se eu entendo alguma coisa dessa merda, e talvez eu esteja enganado, eu não sou especialista em VAR, eu não sou árbitro, mas do pouco que eu entendo, presta atenção aqui comigo. O que acontece? A bola bate na mão. Só que de bate pronto, no primeiro momento, lá na hora do jogo, o que o Daronco, que era o árbitro de campo, viu? Ele viu a bola batendo do tronco, debaixo do braço, e ele sinaliza isso, não tô tirando da minha cabeça, ele sinaliza falando que bateu aqui. Aí vai pro VAR, como é de costume, o VAR analisa ali, não chama o Daronco, o VAR analisa lá, e o VAR vê que na verdade não bateu no tronco, bateu na mão, só que o VAR interpreta que bateu na mão colado ao corpo. E aí tá errado. E aí que é o que eu falo. Cara, se eu entendo alguma coisinha, até onde me consta, a regra diz que o VAR não pode interpretar nada. O VAR não pode tomar decisão. O que a gente tem aqui, se é que eu não tô entendendo errada a coisa? A gente tem um Daronco vendo uma coisa, o VAR vendo outra, e o VAR não chama o Daronco pra analisar o lance, pra decidir por ele mesmo. Então assim, cara, pra mim, mesmo se chama, aliás, era pra ter chamado e era pro Daronco ir e ver que foi na mão, e aí assim, o VAR entendeu que foi mão colada, não cabe ao VAR entender isso, tem que ser o Daronco. É o que eu tô falando, eu posso estar errado, eu não sou especialista de VAR, se alguém entende mais que comente aqui embaixo, mas o VAR entender e o VAR decidir não faz sentido, certo? Até onde eu sei, já começa por aí. Mas vamos supor que tivesse sido chamada a cabine e o Daronco vai lá. Cara, pra mim tem que ser marcado. Nem chamado ele foi. Se fosse chamado, pra mim isso aqui é mão, gente. Eu vi, revi, olhei o lance de novo. Eu até entenderia se, tipo assim, a mão tá assim, bate aqui e tudo bem. O Marlon Freitas tá com a mão assim. E aí eu vi e revi o lance, a bola aparenta bater mais ou menos nessa região aqui. E aí talvez, eu tô tentando fazer o papel de advogado do diabo aqui agora, talvez eles entenderam que se a bola bateu aqui, mesmo se você tirar a mão, bateria no peito. Eu acho que o caminho que eles raciocinaram talvez seja esse. Mas, novamente, repetindo pela 15ª vez, talvez quem era para tomar essa decisão, se foi colado ou não, era para ser o Daronco, e não o VAR. E é isso que eu não entendo. Para mim tá tudo errado. Cara, para mim pênalti, certo? Me espantou a falta de comentário sobre isso na transmissão do Sport TV, que foi falado muito pouco, foi, sabe, nada, a gente praticamente não teve nada comentado. Assim, para mim, olhando esse lance aqui no replay, foi tão pênalti que é daqueles que eu vi o replay a primeira e única vez eu falei, tá, aqui vai chamar. Beleza, ganhamos um pênalti. Vamos virar esse jogo. Olha o Vasco indo longe na Copa do Brasil de novo, sem ninguém dar nada pelo Vasco. Na verdade, o VAR não chama, o VAR entende lá por conta própria. Eu não entendi. Pô, não entendi. E de verdade, vocês sabem que eu não sou muito aqui de ficar vindo aqui chorar pra falar que eles roubam contra o Vasco. Existe um sistema e tal. Eu nem sou disso, eu nem acho que aqui é um roubo no sentido de tipo assim, nossa, existe um esquema pra prejudicar o Vasco. Eu nem acredito nisso. Eu acho só que os caras é ruim mesmo, tá ligado? Eu acho que é só falta de preparo, tá ligado? Eu acho que é só isso. Mas, apesar de eu ser essa pessoa que normalmente não fica criando teoria de conspiração e tal, cara, aqui eu acho que houve um erro. Aqui é pênalti pro Vasco. É a forma que eu interpreto isso.
Pô, se sair depois alguma imagem, se aparecer algum especialista explicando por A mais B que na verdade não foi pênalti mesmo não, aí tudo bem, aí eu retiro aquilo que eu falei, mas por hora, pra mim, meteram a mão no Vasco. E aí é foda porque assim, no jogo da volta, pode ser que a gente tome 3, 4-0, e aí esse 2-1 eventual de hoje, talvez não faça diferença nenhuma. Só que aí é foda porque, tipo assim, esse possível 2, 3, 4-0, ele acontece num cenário onde o Botafogo vai pro segundo jogo com 1-1, não com derrota, sabe? Tudo muda. Enfim, pô, o Vasco é um time que, cara, por conta própria já não consegue muita coisa. Quando aparentemente consegue, os caras vão lá e garfam a gente. É foda. E, novamente, não acho que exista, sabe, um complô pra ferrar com o Vasco. Acho que só que os caras é ruim mesmo. É só ruindade. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Enfim, o Vasco começa pressionando muito no começo do segundo tempo. Temos depois a chance com o Pumita, que tinha entrado no lugar do Paulo Henrique, que, como eu falei, sentiu a mesma lesão. Tomara que não seja nada grave. E aqui o John faz uma boa defesa. 9 minutos, o Vasco pressionava. Depois foi chegando ali na metade do segundo tempo. O jogo foi ficando mais equilibrado. Parece que as peças cansaram. E aí o cansaço às vezes ajuda. Hoje atrapalhou. O Botafogo também foi se reencontrando na partida. O que a gente vai ter depois é isto aqui. O Jair, e aqui, cara, é prova de que o Jair estava muito bem hoje. O Jair acertando praticamente tudo, inclusive acertando uma rasteira no Daronco. Que pena, que tristeza. Jair, pra mim, é MVP de hoje. Enfim, gente, termina assim, 1-1. Tudo aberto, a volta agora é dia 11, demora, acho que o quê? 2 semanas, se eu não estiver enganado. Cara, o Vasco, ele consegue não perder, o que talvez seja uma notícia, principalmente pensando que, para a volta, o time provavelmente vai estar melhor, porque vai ter aí Matheus França como opção, Robert Renan, Cuesta, talvez o Nathan Silva, então o Vasco tende a melhorar, mas numa dessa pode ser que o Botafogo também melhore, então talvez isso aqui não seja muita coisa. Enfim, no geral, eu fico triste porque, assim, no começo do segundo tempo a gente criou bastante, era para ter feito o gol, acabou não conseguindo, teve ali um momento de azar da bola bater no travessão e não entrar, do John fazer uma boa defesa no chute do Pumita, do Verrete perder uma boa chance, e fico triste principalmente por causa disso aqui. Para mim, pênalti não assinalado, e portanto, eu acho que o Vasco hoje foi prejudicado pela arbitragem. E você? O que você pensa? Comenta aqui, eu vejo você no próximo vídeo. E lembrando, se você nunca pegou para ver uma live minha, eu tô em live praticamente todo dia, sexta-feira agora, estarei na Kik ao vivo às 18 horas. Já entra lá, é só baixar o aplicativo da Kik, caso você ainda não tenha no seu celular, pesquisar o meu nome Josão, vai aparecer, segue e já ativa a notificação. É nóis, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo.